Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução comentada. Hoje eu peguei uma questão da Unifenas, da prova 2017/1, prova da manhã, né, que tem manhã e tarde, 2017/1, questão de matemática, de geometria plana, e ela diz o seguinte: um triângulo CDE está inscrito numa circunferência de diâmetro 10 centímetros. Sabe-se que C e D são extremidades de um diâmetro e que a corda DE mede 8 centímetros. Então, a área do triângulo CDE em centímetros quadrados vale, e tem as opções. É uma questão relativamente tranquila, fácil, média para fácil, se você tiver com boa prática. E eu quero aproveitar essa questão para explicar uma tática, um método que eu uso de resolução de questões, que serve para muitas questões, não só de matemática, em todas as áreas de matemática, física. Então, eu uso essa técnica em muitas questões, escolhi essa questão mais ou menos tranquila, para poder te mostrar como ela funciona. Bom, eu chamo essa técnica de mapa do tesouro. Tá? A ideia dela é a seguinte: você tem um tesouro que você quer encontrar, né? E você está num determinado lugar agora, você começa. Para chegar até o tesouro, você tem um mapa que mostra por onde você tem que passar, que nem aqueles filmes de aventura, né, de fantasia, você tem que passar pelo pântano do não sei o quê, pela colina dos lobos uivantes, né, antes de chegar no local do tesouro. A ideia é a mesma. Vamos observar então como que eu pego essa ideia do mapa do tesouro e aplico nessa questão e como eu posso aplicar em basicamente, não digo todas, mas quase todas as questões que têm um pouquinho a mais de dificuldade, que não sejam diretas, né? Então vamos lá, olha só essa questão aqui. Eu tenho um triângulo inscrito numa circunferência de diâmetro 10. Vamos lá. Eu vou fazer aqui a circunferência. Vou colocar aqui um diâmetro. Certo? E eu vou inscrever um triângulo, que ele falou que um dos lados, o CD, né? Sabe que CD são extremidades de um diâmetro, o triângulo é CDE, então CD, vou colocar C aqui e D aqui. E aí eu vou fechar o triângulo aqui. Ele tem que estar inscrito, né? Então os três vértices têm que pertencer à circunferência, tá? E aqui vai ser o meu ponto, aqui vai ser o meu ponto E. Beleza? CDE. Aí ele me diz que o diâmetro vale 10 centímetros. Então, vou colocar aqui 10 centímetros. CD são extremidades de diâmetro da corda. DE mede 8 centímetros. E ele quer a área do triângulo CDE. Então, quem é meu tesouro aqui? É a área onde eu quero chegar, né? Ele pergunta qual é a área desse triângulo CDE. O que eu tenho que observar aqui? Uma coisa que você tem que, é como se fosse uma pista do início, né? Você tem que olhar bem de cara. Que quando eu tenho um triângulo inscrito e um lado cai sobre o diâmetro, um dos lados do triângulo cai bem sobre o diâmetro, você acaba deduzindo que esse ângulo oposto ao diâmetro é de 90 graus. Ah, mas por que, professor? Você aprende que um ângulo chamado ângulo excêntrico, vou colocar aqui, interior, você não aprende isso? Que se esse arco aqui mede alfa, quando ele é excêntrico interior, ou seja, o ângulo está encostado aqui na borda da circunferência, esse ângulo vale alfa, esse arco que ele enxerga da circunferência é o dobro, 2 alfa. Portanto, se aqui é o diâmetro, esse arco aqui não é a semicircunferência, que é 180 graus, né? Esse arco aqui não é 180 graus, então esse ângulo que enxerga esse arco tem que ser o quê? Metade, tem que ser o dobro. O arco é o dobro do ângulo. Se aqui é 180, aqui é 90. Então isso é muito importante, porque cai muito. Isso ajuda, não assim, cai só isso, mas no meio de várias questões de geometria plana, aparece um triângulo inscrito na circunferência e o lado dele acaba caindo em cima do diâmetro, e a questão não te fala que ele é um triângulo retângulo, você tem que concluir isso, e isso mata a questão. Tá? Então fique bem atento
a triângulos inscritos em que um dos lados seja o diâmetro da circunferência, tá? Porque ele é retângulo. Bom, aí comecei, né? Eu quero chegar na área, mas eu falo assim, opa, para chegar na área eu tenho que passar antes pelo outro cateto. Eu preciso descobrir o outro cateto, por quê? Porque eu sei que a área de um triângulo retângulo pode ser deduzida, pode ser calculada como cateto, vezes que é cateto 1, cateto 2, sobre 2, não é isso? Porque é base vezes altura sobre 2, mas quando eu escolho um cateto, o outro é a altura relativa a essa base, que seria o primeiro cateto. Então, tendo os dois catetos, eu acho o tesouro, que é a área. Mas eu preciso achar antes, passar antes pelo lugar onde eu vou pegar o outro cateto. Como que eu descubro o outro cateto? Tranquilo, né? Vocês estão cansados de ver que se eu tenho um triângulo retângulo, tenho dois lados e quero o terceiro, eu aplico o teorema de Pitágoras. Ah, podia fazer triângulo pitagórico, 3, 4, 5, então 3, 4, 5, então é 6, 8, 10. Se você tiver já a prática o suficiente para manjar que isso aqui é um triângulo pitagórico, manda bala. Eu vou fazer aqui o Pitágoras para ficar tudo bem claro. Então fica x ao quadrado, um cateto, mais o outro cateto ao quadrado, 8 ao quadrado, igual a hipotenusa ao quadrado. X ao quadrado, 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64, passa subtraindo. X ao quadrado é 36. Tiro a raiz quadrada dos dois lados. Voilá. 6 centímetros. Tá? Então aqui é 6. Agora que eu passei por essa etapa do meu mapa do tesouro, agora eu vou para o tesouro, enfim. Cateto 1, 6. Cateto 2, 8 sobre 2. Dá para simplificar aqui 6 com 2. Dá 3. 3 vezes 8, 24 centímetros quadrados. Letra D de dado. Uma questão tranquila, muito boa para exemplificar essa técnica. Tente usar essa técnica em outros lugares, sempre que você percebeu que você tem que você foca no tesouro, foca onde você quer chegar. E nota que antes disso eu tenho que fazer isso, mas antes desse aqui eu tenho que fazer isso, são etapas de um mapa do tesouro que você tem que percorrer, você tem que passar por aqueles lugares antes. Então imagine a resolução como se fosse um mapa do tesouro e manda brasa lá e resolva a questão, ok? Espero que tenham gostado e até a nossa próxima resolução comentada.